Graça e paz a todos. É muito bom poder mais uma vez estarmos aqui neste espaço que Deus preparou para que possamos estar cultuando ao Senhor. Lembro sempre que para nós esse aqui é um espaço sonhado, planejado, preparado por Deus para que nós possamos aproveitar e entendê-lo como um culto ao Senhor. Não trata aqui de um programa de televisão, de um vídeo ou qualquer coisa parecida com isso. É momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor, momento de nós clamarmos ao Senhor, é momento de inclusive compartilharmos nossos pedidos de oração. Você já pode inclusive sempre estar tendo oportunidade ao vivo de poder estar compartilhando o seu pedido de oração. Então este é um momento especial. Deus separou, planejou esse momento para nós. Quero convidar a você a participar deste momento dessa forma. E eu quero também convidá-lo a estar chamando os seus parentes, os seus familiares que estão com você aí na sua casa, para que possa se aproximar. Vamos todo mundo chegar perto aí do celular, do computador, da televisão, para que possamos juntos participarmos deste momento. É um culto ao Senhor. Quero convidá-lo a participar intensamente, fervorosamente deste momento, em nome de Jesus. A palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 1, versículo 33, diz o seguinte: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Entende, querido? O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Esse tempo em que essa dificuldade toda com coronavírus e pandemias e tudo mais, nós precisamos dessa segurança aqui, de habitar num lugar seguro, tranquilo e sem temor. Para que isso aconteça, nós precisamos ouvir o Senhor. E Deus tem nos falado por meio do momento aqui de compartilhamento da palavra, e todas as vezes que você abre a sua Bíblia na sua casa, a Bíblia, sem intermediários, Deus fala ao seu coração, tenho certeza disso. Amém? Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração antes de lermos a palavra do Senhor. Pai de amor, nós agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome. Te pedimos, Pai, que a Tua presença seja real em nosso meio, Pai. Queremos que o Senhor venha falar aos nossos corações, queremos que o Senhor venha ministrar a Tua vontade, o Teu querer nas nossas vidas. Venha, Senhor Deus, tornar os nossos corações, Senhor Deus, uma terra fértil, Senhor Deus, uma terra preparada, Pai, para ouvirmos a Tua voz, Senhor Deus, e recebermos com alegria, Senhor Deus, a semente da Tua palavra que será semeada nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos à palavra do Senhor nesta noite. Se encontra no livro da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 8. Vamos falar de um tema muito importante para nós e que nós precisamos meditar, refletir sobre a nossa realidade, sobre aquilo que nós temos feito e nos posicionado nesse tempo que nós estamos vivendo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 ao versículo 8, que diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Se eu estivesse lá no púlpito, eu falaria assim, repita comigo: contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Especialmente esse ponto. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Amém, queridos? Essa é uma palavra desafiadora para nós. Um tempo que sempre temos vivido de busca por melhorar de vida, e somos desafiados para isso, somos educados desde pequeno a
querer mais e mais e ganhar mais dinheiro, e no mundo em que vivemos, onde a princípio o ideal de felicidade está relacionado em termos muito dinheiro, em termos muitas posses e coisas assim, esse é um desafio para nós muito grande, entendermos a palavra do Senhor, entendermos aquilo que Deus tem para nós nesta noite. O Senhor quer nos falar, queridos, sobre contentamento. E, inicialmente, para entendermos contentamento, precisamos entender que é satisfação, gosto, alegria e júbilo. Contentamento está ligado à ideia de um estado de ânimo, de que não depende da nossa situação externa ou material. Percebe? Um estado de ânimo que não depende da situação externa que nós estamos vivendo e nem das nossas condições materiais. É uma condição do nosso interior. Contentamento. São valores eternos, podemos dizer assim, que está ligado à nossa visão do mundo, à nossa visão de como nós encaramos bens materiais e coisas desse tipo. Nós precisamos entender esse negócio melhor. Como servos de Deus e especialmente como discípulos de Jesus. É certo que todos nós precisamos de dinheiro. Todos nós precisamos de recursos financeiros, recursos materiais para sobreviver. Mas até que ponto isso é que deve ser a nossa motivação primeiro? Até que ponto isso é que deve ser a nossa base? E é por isso que Deus nos traz nesse tempo que nós estamos vivendo, de reflexão, de como nós falamos ontem, de reinventarmos, de repensarmos, reavaliarmos a nossa atitude, a nossa vida, sobre essa ideia do contentamento. Aqui, o apóstolo Paulo fala a respeito de que, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Aqui, o apóstolo Paulo até fala a respeito, usa esse termo lucro, porque ele estava falando exatamente sobre essa questão de riquezas, sobre o perigo das riquezas, sobre o amor exagerado ao dinheiro, é a raiz de todos os males, enfim, coisas desse tipo. E é nesse contexto, então, que o apóstolo Paulo vem e fala que, de fato, é fonte de grande lucro a piedade com contentamento. E piedade aqui tem a ver com aquela nossa disposição em servir a Deus, em adorar a Deus, em ter comunhão com Deus. A piedade, atos de piedade, tem a ver com a oração, com vida de santidade, com renúncia, com compromisso com a palavra do Senhor, enfim, com esse tipo de atitude. É a nossa vida em direção a Deus, em relação a Deus, a nossa comunhão com Deus, nossa vida de santidade na presença do Senhor. Então, assim, é fonte de grande lucro estar realmente tendo piedade, mas com contentamento, não por obrigação, não porque nós fomos educados e não temos como rejeitar isso, faz parte da nossa educação, da nossa história, nossa herança, enfim. É mais do que isso. Tem que haver em nós esse contentamento em estarmos lendo a palavra, orando, servindo a Deus, buscando ao Senhor, enfim. E é muito importante que nós venhamos entender que já apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11, ele dizia: aprendi a ficar contente em toda e qualquer situação. E aí ele vai continuar falando até que dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu sei passar por qualquer situação e ficar contente, né? Eu posso todas as coisas, eu posso passar por todas as situações, porque quem me fortalece é o Senhor. Esse aprender a viver contente em toda e qualquer situação é um desafio para nós nesse tempo de coronavírus, né?
muitas vezes nos pegamos angustiados, nos pegamos tristes, nos pegamos realmente em situação de muita dificuldade emocional, porque nós não conseguimos lidar com esse algo novo que nós estamos vivendo, né? E Paulo aqui nesse caso dizia, ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. A questão do contentamento está na palavra do Senhor de uma forma muito clara, né? E ao longo de toda a palavra do Senhor. Vamos, por exemplo, citar Provérbios, capítulo 30, versículo 8, que diz, não me des nem a pobreza e nem a riqueza, simplesmente dá-me o pão que for necessário. Não me dê nem a pobreza e nem a riqueza, simplesmente me dê o pão que for necessário. A ideia do pão de cada dia está até na oração que Jesus nos ensinou, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Também está muito claro no episódio, na narrativa bíblica, lá de Êxodo, capítulo 16, quando a Bíblia fala a respeito do maná. O povo, naquele contexto, estava vivendo um momento no deserto, mas tinha sido já liberto, e estava tendo um momento de necessidades, de fome, de escassez, vamos dizer assim. E aí o povo começou a murmurar, dizendo, era melhor que nós estivéssemos lá no Egito, lá no tempo de escravidão, porque lá a gente era escravo, mas tinha coisa de comer. E aqui no deserto nós estamos passando essa escassez, essa necessidade. E Deus sensível e ao mesmo tempo entendendo essa realidade do povo, aí usa Moisés para dizer para o povo, eu vou estar mandando pão do céu, eu vou fazer descer pão do céu. E esse pão é o que nós chamamos de maná. E a orientação de Deus para aquele povo ele iria derramar isso todo dia, quando o povo, quando acordasse, eles iriam recolher este alimento, o maná. Mas poderiam recolher somente o que fosse necessário para aquele dia. Não é para sobrar, não é para juntar, era somente o que fosse necessário para aquele dia. Porque se juntasse a mais e sobrasse para outro dia, a coisa apodrecia e era um mau cheiro muito grande. Ou seja, a orientação já lá no deserto, Êxodo capítulo 16, já era recolham apenas o que é necessário para o dia. Tem a ver com confiar em Deus, tem a ver com depender de Deus. Este contentamento é isso, é depender de Deus, é confiar em Deus, é crer que o nosso amanhã pertence ao Senhor. Assim também, queridos, vamos lembrar do conselho, da orientação, né? Lá no Sermão do Monte, de Jesus dizendo aos seus discípulos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Importante ressaltar que aqui Jesus não diz e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus diz e todas essas coisas, se referindo especificamente àquilo que eles tinham acabado de estar orientando aos discípulos, que quando Jesus falou lá a respeito dos pássaros, vejam os pássaros que não trabalham, não semeiam, não cegam, nada disso, mas não falta para eles o sustento diário, né? Então não fiquem desesperados, exageradamente preocupados com essas questões materiais. Deus nos sustenta. E vejam também os lírios do campo, que mesmo Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu de uma forma tão maravilhosa como os lírios do campo. Nem por isso eles trabalham desesperadamente para isso. Jesus ali não estava ensinando que devemos ser preguiçosos ou não trabalhar, abrir mão do trabalho, nada disso. Mas Jesus ali estava dizendo que nós precisamos entender que aquilo que é prioridade para nós é o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja,
o sustento e o vestir, o de comer e o de vestir, aquilo que era efetivamente o básico. E era desse básico que Jesus está dizendo: essas coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui, irmãos e irmãs, nós precisamos entender de uma forma clara que contentamento, na verdade, é uma arma poderosa contra o estresse, contra a ansiedade, contra essa preocupação exagerada quanto ao futuro. Nós estamos vivendo tempos em que é muito fácil nós cairmos nessa armadilha, nessa armadilha dessa preocupação exagerada com o futuro. Exatamente porque nós estamos, muitos de nós, confinados nas nossas próprias casas. Muitos de nós estamos inseguros em relação ao emprego, em relação ao salário que vamos receber no mês que vem e tudo mais, e nos próximos meses. As notícias que chegam até nós da economia é de recessão, é de grandes dificuldades para as empresas que vão de alguma forma chegar ou influenciar a questão do comércio e a questão dos empregos em geral. Isso sim deve nos preocupar, mas não nos deve preocupar exageradamente, porque lembremos que o nosso sustento, em última instância, vem de Deus, e é Deus que nos sustenta, é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que nos dá os livramentos todos necessários para que possamos continuar firmes na nossa caminhada de fé. E portanto, essa ideia do contentamento é a ideia da gratidão, é olharmos e vermos aqui ao nosso redor e percebermos que nós temos tantas coisas boas. Deus tem nos dado tantas coisas boas, temos tantos motivos para louvar ao Senhor, para agradecer ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Temos também alguns motivos que precisamos pedir, algumas preocupações que nós temos, precisamos colocar isso diante de Deus, mas o contentamento reside exatamente nessa ideia, nesse estado de ânimo, nessa disposição do nosso interior. Não vou murmurar, não vou reclamar, não vou desesperar, porque Deus já tem me dado tantas coisas. E esse Deus que já me abençoou no passado, esse Deus que já tem me abençoado no presente com toda sorte de bênçãos, é certo que Ele não vai me desamparar amanhã. É certo que Ele não vai me desamparar nas coisas que estão para acontecer. E isso, queridos, é um exercício de fé. E isso, irmãos e irmãs, é uma escolha que nós fazemos. Nós podemos ficar desesperados, nós podemos ficar tristes, abatidos, estressados, nós podemos realmente assumir uma postura de desespero. Mas também nós escolhemos assumir uma postura de contentamento. Uma reflexão clara, uma reflexão lógica, racional de como está a nossa vida hoje, daquilo que nós já temos. Nós temos onde morar, nós temos o que vestir, nós temos o que comer, nós temos uma família, nós temos uma igreja e especialmente nós temos um Deus capaz de todas as coisas, que pode todas as coisas. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que está conosco em todos os momentos, nos consolando, nos confortando, nos dando direção, nos guiando a toda a verdade. Assim é o Paráclito, assim é o Espírito Santo, assim é o Consolador. E é dessa forma, querido, que eu quero convidar a você a estar não entrando nessa onda da crítica exagerada, do desespero, da ansiedade, mas eu quero convidar a você na verdade, a estar assumindo essa postura de gratidão, assumir essa postura de, puxa vida, eu tenho tantas coisas boas, Deus tem feito tantos milagres na minha vida, Deus tem operado maravilhas, e mesmo que eu não consiga ver sinais,
pela minha experiência, por tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, Ele vai me sustentar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos livrar de todo mal, e Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Uma palavra muito simples: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Lembro, contentamento é um desafio a todos nós, mas sim é uma escolha que nós fazemos, né? Questão da humildade, da fé, desses valores eternos contidos na palavra do Senhor, são amigos do contentamento, nos leva ao contentamento, e é dessa forma que nós temos que levar a nossa vida nesses tempos de pandemia. É dessa forma que nós temos que levar a nossa vida nesses tempos de dificuldades. É dessa forma que nós temos que levar os nossos relacionamentos nesse tempo de dificuldades. Para terminar, tem um livro que a Edilane sempre usa para poder estar falando aos casais, é O Desafio de Amar, né, Edilane? Que no livro, um dos capítulos, fala exatamente sobre as duas salas. Quais são as salas mesmo? É o quarto? Quarto da apreciação e da depreciação. Isso, o quarto da apreciação e o quarto da depreciação. Isso em relação ao casamento, né? E que muitas vezes tem esse quarto da depreciação, onde estão lá contidos todas as crises do casamento, todas as dificuldades, todos os problemas que aquele casal já enfrentou. Mas também tem o quarto da apreciação, que é exatamente o quarto dos momentos felizes, momentos alegres, momentos bons, dos relacionamentos, dos sentimentos bons, enfim, isso tudo. E tem pessoas que fazem questão de passar praticamente o casamento inteiro, a vida inteira, só no quarto da depreciação. E só ficam lembrando o tempo todo das coisas ruins, dos momentos de crise, daquilo que já aconteceu, das situações que aquele casal enfrentou, e esquece de estar indo também na sala da apreciação, que é a sala dos momentos bons. Esse capítulo do livro termina exatamente dizendo que nós devemos passar o nosso tempo, na verdade, na sala da apreciação. De vez em quando ir na depreciação só para lembrar de onde nós erramos, que nós não temos que fazer coisas desse tipo mais, ao mesmo tempo para fazer brotar em nós a gratidão. Vencemos aquela crise, mas a nossa permanência tem que ser no quarto da apreciação. E assim somos nós hoje. Fiquemos no quarto da apreciação em relação à nossa vida, né? Se temos motivos para preocuparmos, para ficarmos desesperados, fica lá no quarto da depreciação, mas não é onde nós temos que ficar. Devemos ficar no quarto da apreciação. É o lugar da fé, é o lugar do agir de Deus, é o lugar da presença do Senhor, é o lugar onde Deus age de uma forma especial, de uma forma maravilhosa. É o quarto do contentamento. Amém, querido? Receba essa palavra no seu coração, viva essa palavra. Deus nesta noite nos dá um caminho, uma chave, um segredinho muito importante de como viver e conviver nesses tempos de dificuldades. Amém? Vamos orar. Temos algum pedido de oração aqui? A Rosângela pede oração pela Andréia, esposa do Cláudio. Vamos estar orando, Rosângela, pela Andréia. E a Valdiceia falou que era muito difícil para ela conseguir aparecer hoje aí na live ao vivo, né? Mas ela mandou uma mensagem para mim antes, falando: pastor, hoje é aniversário do Luiz, não esqueça de orar pelo Luiz, também orar pela minha saúde e tudo mais. Enfim, vamos orar, viu, Val, pela vida do Luiz, que hoje faz aniversário, também pela vida da Graça, mãe da Natália, que venceu muita dificuldade de saúde tempos atrás e com certeza está nessa sala da apreciação, tá? Vivendo esse tempo de contentamento, da graça, da misericórdia. Pela Graça, mãe da Natália, vamos estar orando, né? Vamos
lembrar dos nossos outros pedidos de oração que temos feito aqui, tá bom? Fechemos nossos olhos, vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor falou nesta noite aos nossos corações. Tua palavra, Senhor Deus, começou nos dizendo, Senhor Deus, que quem der ouvido a Ti, Senhor Deus, vai habitar num lugar seguro e tranquilo. Assim, Senhor Deus, nós queremos, Senhor Deus, habitar seguro e tranquilo, Senhor Deus, porque nós queremos ouvir a Tua palavra. E a Tua palavra nos diz hoje sobre o contentamento, que é um desafio. Precisamos aprender a fazer isso, assim como Paulo disse que aprendeu. Senhor, nós precisamos aprender a ficar nesse quarto da apreciação, nesse quarto do contentamento, Senhor, porque as tentações nesse tempo são muito grandes, as dificuldades são muito grandes, e nós precisamos, Senhor Deus, a viver a cada dia, Senhor, a entender os nossos desafios a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor Deus, a vida do Luiz. Abençoa, Senhor Deus, a vida da Graça, que hoje estão completando mais um ano de vida, de saúde, de Tua proteção a eles. Nós também clamamos a Ti, Senhor Deus, pela vida da Andréia. Senhor Deus, contempla aquela vida nesse momento tão difícil que ela está vivendo, em toda aquela família. Abençoa e proteja, Senhor Deus, ela e toda a família dela. E abençoa, Senhor Deus, lembro mais uma vez, Senhor Deus, da Natália, do Quirino, abençoa-os poderosamente, Senhor Deus, nesse processo de recuperação, da Maria Cristina, Senhor, abençoa a Cris, e estou lembrando agora também, Senhor Deus, de uma pessoa muito querida de todos nós, a filha da Maria Amélia, Senhor Deus, da Lana, que está internada, Senhor, clamamos a Ti. Sei que o Senhor já operou um milagre, e agora completa a Tua bênção, Senhor Deus. Queremos ver a Lana, Senhor Deus, fora daquele hospital, curada por Ti. Abençoa aquela vida, Senhor, em nome de Jesus. Também te peço, Deus, pela saúde da Val, Senhor Deus, proteja a Valcé em nome de Jesus. Derrama também, Senhor Deus, as Tuas bênçãos, Senhor Deus, por todos aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, especialmente com este coronavírus, Senhor Deus, nos hospitais, nas UTIs, Senhor Deus, em casas isoladas. Senhor Deus, nós clamamos, cura-os, Pai. Temos tido notícias que tem tantas pessoas que estão sendo curadas, tem muitos índices, porcentagem muito grande de pessoas que estão sendo curadas. Louva ao Senhor, continua operando esse milagre, Senhor. Também te pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, pelos nossos governantes, pelos cientistas, Senhor Deus, que estão trabalhando nesse processo de cura. Clamamos a Ti por esses que estão trabalhando todos os dias, Senhor Deus, saindo de casa, se expondo, Senhor Deus, ao trabalho. Abençoa essas vidas, moradores de rua, clamamos, proteja-os. Nós, Senhor Deus, nos consagramos ao Senhor. Abençoa a nossa igreja, derrama as Tuas bênçãos sobre as nossas famílias. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, um abraço especial, como eu disse, para a Valceia, para o Luiz e para a Graça, Luiz e Graça, que estão fazendo aniversário hoje. Um abraço também especial para a Carmen, filha da Maria Amélia, e que Deus continue abençoando firme, viu, Carmen? Em nome de Jesus. Abraço para a Lana, Deus os abençoe. E a todos que estão aqui ao vivo conosco, Deus abençoe. Um abraço para Simone e Noel, para Giovana, para o Paulo e para a Miriam, para a Sônia, para o Alexandre e Bianchi, para o Genivaldo, para a Mariana, para a Carmen, essa é a Carmen Souza, né? Maria Luzi, para a Rosângela, para a Eliana, para o Antônio Carlos, para a Leni, Thalita, José Antônio, a Maninha, irmã da Alice, a Alba, o Obedias, a Lourdes, o Vinícius, a Leudite, o Elias, Marislene, a Edna Rodrigues. Seja bem-vinda, Edna. Deus abençoe também. A Kátia, Lorena Gobete também. Seja bem-vinda, Lorena. Deus te abençoe, tá bom? Um abraço também para você. E também Mariana está me mandando, tá também falando da Neide, viu? Deus abençoe, Neide. Um abraço para você também, tá bom? Queridos, estamos chegando ao fim desse momento aqui. Queremos renovar o nosso convite para todos amanhã, pela manhã, às 9 horas da manhã.
Teremos a nossa escola dominical neste mesmo espaço aqui no Facebook, ao vivo. O Alexandrinho vai estar no louvor e o Alexandre Pai vai estar ministrando a palavra. Mesma forma que nós já repetimos já nos últimos 2 domingos, vamos ter também amanhã palavra abençoada, com certeza. E vamos lembrar também do culto de amanhã à noite, culto de louvor, ministração da palavra, que no momento de clamor, que você possa se preparar para este momento, para que Deus realmente possa continuar abençoando de uma forma especial as nossas vidas, tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.